Oi, eu sou o Rod. Oi, eu sou a Lu. E essa semana a gente tava andando pelos infinitos corredores da locadora e encontramos um filme que junta dois termos que a gente gosta muito, que é serial killer e baseado em fatos reais. Mas, veja bem, eu preciso cortar nesse momento e deixar claro que não gostamos das pessoas em si serial killers. Hum, A gente gosta de filme de serial killer porque eles sempre são pegos no final e se ferram, né? Exato, Recebem o que merecem. o que a gente gosta, na verdade, não é. Até teve há algum tempo atrás o documentário do Ted Bundy. Que a gente não é o nosso tipo de filme. A gente gosta de ver investigadores, detetives, indo atrás e resolvendo e impedindo, né? Ou no máximo buscando impedir é, essas pessoas que são serial killers, né? Ou seja, criminosos e não necessariamente precisa ser serial killers, mas também criminosos, ladrões de banco. E esse filme, ele é Adoramos. exatamente nessa perspectiva. Ele se chama O Estrangulador de Boston. Faz todo sentido ser ele. O histórico, a progressão dos crimes, tudo. Sabe em quantos casos eu já me envolvi demais? É um beco sem saída, todas as vezes nesse caso. Acho que vai encontrar o que lá? Quando isso vai acabar, Loreta? Eu preciso que cobre um favor. Seja rápida. Não quero ser demitida hoje. Até um advogado de Araque cairia em cima disso. Quer mesmo usar esse jornal para destruir o departamento de polícia? Se algum outro lugar estivesse menosprezando um caso assim, já teria sido capa há muito tempo. Eu preciso que você anote o endereço. Se eu não ligar de volta em 1 hora, entrega pra polícia. Loreta, tem um monte de maluco lá fora e assim vai matar nós duas. Esse mundinho seguro de vocês é uma ilusão. Com duas atrizes que a gente gosta muito, que é a Keira Knightley e a Carrie Coon. Que a Carrie Coon a gente assistiu no Leftovers, a gente conheceu ela em Sim. Leftovers, a série muito boa, a gente recomenda. Inclusive, ótima série. Fica a recomendação pra Fica a assistir. recomendação. E então é um filme que ele, agora no início desse vídeo, né, a gente vai falar um pouco sem spoilers, mas dando um contexto, né? É um filme de época. Ele se passa lá no início dos anos 60, no meio dos anos 60, e acompanha essa jornalista, né? Sim. Que é interpretada pela Keira Knightley, que começa a querer sair daquela área de atuação dentro do jornal impresso, né? Que era focado na vida no cotidiano, né? Lifestyle do jornal, e começar a trabalhar no universo da investigação criminal. E muito dessa parte também mostra esse mundo patriarcal que a gente vive desde sempre, né? Então, nesse jornal mostra um pouco do cotidiano deles, assim, e mostra a parte dos homens toda envolvida com coisas policiais, toda envolvida com política, e essa parte de vida cotidiana, né? Essa parte mais assim, mais rasa, eu diria, Sim. né? De Mais superficial. mais superficial, isso, é destinada para as mulheres do jornal. E essa repórter, né, começa também a meio que se incomodar com isso e ela quer mostrar que ela pode fazer qualquer coisa, ela pode fazer coisas que homens fazem e mostrar que as mulheres são tão capazes também quanto os homens, né. Exato, e ela daí, com a ajuda dessa outra jornalista, que já tinha uma carreira dentro do jornal, ela já tinha conseguido alcançar outras áreas de atuação fora do estilo de vida, né? Fora de moda, cozinha e tudo mais que essa área do editorial do jornal tinha. E as duas então começam de uma forma quase que inicialmente por conta própria, porque o jornal não apoia, né? O editor-chefe, o dono já não apoia o trabalho que elas estão fazendo de investigar um caso de assassinato. Elas começam primeiro de uma forma independente, e ao passo que elas vão começando a trazer evidências, a trazer dados sobre esse estrangulador, essa sequência de assassinatos que elas denominam, né, ser pelo estrangulador de Boston, elas começam a ganhar renome, né, a ganhar importância e realmente criar um nome de destaque dentro do jornal lá de Boston, região, e provavelmente dos Estados Unidos inteiro, né?
E a partir desse momento, né, que ela diz pro chefe, olha, eu quero tentar outras coisas, por que que eu não posso, né, cuidar dessa parte também dessa parte investigativa do jornal. Então, a partir do momento que ela começa por conta, assim, né, ela mostra um texto pro chefe e ele fica maravilhado e diz que a partir daquele momento elas podem continuar com esse trabalho de investigação, né? Exato. Então a gente acompanha esse processo investigativo dessas duas jornalistas que acabam, por muitos momentos, fazendo mais que o trabalho da polícia, né? Que realmente juntar pontos, juntar evidências, né, de casos que poderiam ser tidos como separados e começar a criar esse perfil para tentar investigar o estrangulador de Boston e tentar impedir, né, que no caso até as vítimas do estrangulador de Boston são todas mulheres, né? Então são duas mulheres que sentem na pele, né, o problema que está sendo causado. Claro, qualquer tipo de assassino tem que ser impedido, mas parecia que esse estava sendo deixado para lá, deixa lá, ninguém, a polícia não estava indo atrás. E as duas começam, não, peraí, isso aí tem que acabar, e começam a investigar. E quando começa a cutucar, a polícia começa também, não, peraí, estão indo contra o nosso trabalho, o que é isso daí, o que estão fazendo achando que a isso? gente não tá fazendo o nosso trabalho direito, né? Toda essa questão de meio que elas começam a bater de frente para mostrar que, pô, existe um caso também em outro lugar que não foi muito investigado e agora com essa pesquisa que elas fazem, elas começam a achar semelhanças, né, entre esses casos e daí elas começam a pensar, pô, a polícia então não tá fazendo essas ligações que a gente, em poucos dias, né, Sim. o que se parece no filme, elas conseguem fazer essa ligação, né? Então, meio que elas começam a cobrar, né, no Exato. jornal essa coisa de, pô, por que a polícia não tá se esforçando, né, pra investigar tanto quanto a gente esse ocorrido, né? Exato. E o filme, então, ele prossegue nesse caminho. A gente não vai falar dos finalmente, né? A gente vai deixar para a parte de spoilers no final desse vídeo. Mas ele prossegue, então, nessa investigação. No final das contas, você vai descobrir, né, se resolve-se o caso, se prendem o estrangulador de Boston, se não prendem, se resolvem, se identificam. Isso tudo a gente vai deixar como realmente é o motivador do filme, né? Tentar descobrir, mas todo esse caminho é muito interessante de ver como elas traçam, né, dentro do editorial, dentro do jornalismo e se nessas entranhas, né, da investigação policial, dos detetives e tudo mais. Eu gostei muito do filme, não sei se tu gostou também, Lu. Um filme incrível. Eu acho que pelo nome, assim, a gente pensa que é só, né, digamos assim, um filme sobre serial killer, mas conforme a gente vai entrando na história, a gente percebe que também é um filme sobre mulheres sendo inteligentes, como muitas pessoas acham que elas não conseguem ser, né? Exato, e ainda mais nessa época, né, que era anos 60. Se hoje em dia já se vive muito disso, nos anos 60, numa indústria que ainda é muito machista, as duas lá botaram o pé na mesa e fizeram o trabalho que muitas pessoas estavam simplesmente deixando para lá, de investigar e ir atrás, realmente tentar resolver e quebrar, né, o caso. Então fica a nossa dica de filme, agora a gente vai para a sessão de spoilers. Se você não viu o filme, volta aqui depois de assistir o filme para ver a nossa opinião definitiva, né, exatamente sobre se a gente desenvenou o filme antes do filme terminar e qual opinião a gente tem sobre a história inteira, né. Então agora vamos colocar aqui as faixas de spoiler ao entorno da tela para deixar bem claro que a gente vai falar agora spoilers e a nossa opinião. Eu achei a resolução do filme de serem múltiplos assassinos muito legal. Porque é um lance que se fala muito, né, sobre serial killers que replicam outros serial killers, né, que chamam... Nem sei se existe um termo em português, só fui alfabetizado em inglês, que são os copycats, né, os gato-cópia, que são essas pessoas que replicam formas de assassinato, né, ou formas de operação para se passar ou como uma homenagem, né, para esse outro assassino. Então, a forma como eles retrataram esse estrangulador sendo, na verdade, uma série de estranguladores que estão emaranhados, né, enrolados nessa conexão de atrás de dinheiro, atrás de poder, né, e de realmente se tornar um nome famoso,
Achei muito interessante, claro. É interessante não por uma escolha do roteiro, porque pelo visto é baseado em fatos reais, né? Então realmente isso aconteceu, mas é uma resolução que a mim foi inesperada. Eu acho que talvez a resolução que eu tive talvez tenha sido um pouco diferente Uhum, da do Rodolfo, assim. Eu vi, talvez eu esteja errada, uhum. deixamos claro aqui, né, que não somos donos da verdade. Mas, ao meu ver, o filme quis nos mostrar, assim, que tinha um Uhum. serial killer, digamos assim, que era o que começou Começou. fazendo tudo, né? E a partir do momento que esse crime meio que ficou assim conhecido, talvez, Sim. alguns homens começaram a, de uma forma assim, mulheres que eles achavam que seriam um problema para a vida Uhum. deles, eles começaram a replicar esse Isso. assassinato para aquela famosa queima de arquivo, assim, Eu né? vou Para botar na não. conta do estrangulador. Bota na conta do estrangulador. Exato. Foi a minha percepção, assim, de mostrar que era Sim, mas os homens que queriam acabar com essas mulheres, e sim. que muitas vezes os homens acham que as mulheres são um problema, talvez, né? Enfim, Uhum. podem de alguma forma manchar a imagem deles de alguma Sim, forma. teve, né, o caso lá do cara que mata a secretária que estava grávida, né? Exato. Então eles meio que pegam carona Sim. nesse assassinato e vou acabar com esse meu problema colocando na conta do Sim. serial killer, né? E teve um deles que realmente ele estava querendo depois até fazer um livro, né? E 3 deles no manicômio criaram um plano para lucrar com direitos de escrever um livro e Exato. assumir a identidade. Então é tão absurdo que eu tinha esquecido que é baseado em fatos reais, né? Não sei até que ponto existe uma dramatização sobre essa relação entre os copycats, né? Mas realmente é uma história chocante, principalmente pelo fato de que aconteceu, mas ainda mais chocante porque envolve, né, essa sequência de pessoas envolvidas nesses casos, né? Então é um filme bom de assistir, mas forte se for refletir, né, sobre a situação toda e fatos reais, né? Exato, e é um assunto muito presente, né? Sim. Homens puxando para esse lado de agressão às mulheres, né? Então é um filme bem atual, assim, que é uma coisa que acontece hoje em dia, né? Homens matando mulheres por questão de serem amantes, por questão de, enfim, não vendo um valor real na mulher como um ser humano, né? Uhum. Então eu acho que é um filme muito necessário, assim, para repensar também esse assunto, né? Não só Sim. o assunto do filme que a gente está interessado ali em descobrir quem é o serial killer, mas também nesse assunto que infelizmente, é muito atual hoje em Exato. dia, né? E ainda mais interessante vendo as duas personagens principais, duas mulheres muito fortes, né? E que também existiram, que é a parte positiva dessa história, né? Porque teve essas duas mulheres que quebraram muitas paredes do jornalismo para construir, né? E realmente mostrar para o mundo que elas estão lá, que as mulheres estão aí para fazer o que for preciso e tudo o que for preciso, né? Então eu acho que é um filme muito bom, não perde em nada para outros filmes que são parecidos, como o próprio Zodíaco, né, que também Sim. envolve lá os jornalistas indo atrás e eu gostei muito. Eu vou perguntar para ti qual nota de 1 a 10 tu vai dar? 10, com 10? certeza. Nota Eu 10. vou dar uma nota 9.5. Não vou dar 10, porque eu achei que não teve uma trilha sonora tão legal. Eu achei que é tão de época, sabe? Que eu queria ter um pouquinho mais de músicas da época. Eu gosto de música, eu gosto de música em filme. Por mais que seja um filme muito, muito tenso, né? Eu acho que nessa parte a ambientação eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas as roupas, a atuação, os cenários, Belíssimo os filme. carros, todos os carros muito bonitos, né? É tudo muito legal, mas, pô, nota 9.5 É uma ótima muito, nota. muito, 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 muito boa. Então acho que fica essa recomendação. Procure assistir, procure na sua locadora O Estrangulador de Boston. Essas são nossas notas.
Se tiver alguma dica de filme, algum filme que gostaria de ver a gente comentando aqui, deixa nos comentários. Não te esquece de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos. Eu acho que é isso por hoje. Até a próxima. Isso. Até a próxima.